temporada do MegaCast Convida, falamos sobre as diferentes formas de produção do hidrogênio, os desafios deste mercado, incluindo a sua certificação como renovável, as diferentes rotas para a produção e discutimos os primeiros projetos que estão sendo viabilizados. Para finalizar, convidamos a norueguesa Hydro, que tem como principal atividade a produção de alumínio, para falar sobre a importância dessa nova tecnologia para um consumidor intensivo de energia. Eu sou Camila Maia, jornalista da Megawatt, e eu conversei com o André Vidal, Head de Soluções de Hidrogênio da Havrand, braço criado pela Hydro para investir nessa nova tecnologia, e com o Sérgio Azevedo, que é diretor-geral da Hidroenergia no Brasil. Enquanto muitas empresas estão discutindo produzir o hidrogênio verde no Brasil e exportar a molécula para outros países, uma oportunidade para a gente exportar energia renovável, a Hydro prioriza usar esse combustível renovável nas suas operações locais, de olho na exportação de alumínio e outras commodities com selo de renovável. Ou seja, a norueguesa quer investir em energia renovável no Brasil, usar essa energia para produzir o hidrogênio e aproveitar o combustível nas suas operações locais, agregando valor à cadeia de produção. Os desafios ainda são muitos, mas as perspectivas são muito boas. Espero que vocês aproveitem a conversa. Oi, pessoal, obrigada por participarem do nosso podcast. Sérgio e André, vocês podem começar se apresentando, então, para o nosso público, por favor? Sou o Sérgio, sou responsável pela comercializadora do grupo Hydro no Brasil, a Hidroenergia. Foi estabelecida em 2015 e vem majoritariamente operando para apoiar, os negócios da Hydro no Brasil, mas não somente, também operamos no mercado de trade, com as demais contrapartes e operadores do mercado. E a ideia do Grupo Hydro é estender e aumentar os negócios de energia no Brasil como um todo, não só comercialização, mas também ativos de geração, entre outros hidrogênios. Hidrogênio que está aqui o André para falar um pouquinho melhor. Bom dia, Camila, bom dia, Sérgio, bom dia a todo mundo que está escutando aí a gente. Meu nome é André Vidal, eu sou o responsável pelo departamento de tecnologia e engenharia da Hydro Havrand, que é a mais nova empresa do Grupo Hydro, de produção global de hidrogênio verde. A ideia é que a empresa faça o desenvolvimento dos projetos, a construção e seja o acionista majoritário e o operador de projetos de hidrogênio verde, vendendo aí tanto o hidrogênio verde para as empresas do próprio Grupo Hydro, também para outros setores que estejam interessados em se descarbonizar. Obrigada, gente. Essa conversa é muito importante para o MegaCast Convida, até porque nessa temporada a gente contou um pouco sobre toda a questão do hidrogênio verde, como é que ele funciona, quais são as cores do hidrogênio sustentável, na verdade, de baixo carbono. E a gente teve vários pontos de vista das empresas e faltava o ponto de vista de quem produz, mas também consome a energia, que no caso são vocês, Então eu queria perguntar por que a Hydro, uma empresa de alumínio, que inclusive no Brasil muita gente conhece como Hydro, o pessoal fala o nome errado, eu aprendi com vocês que é Hydro. Por que uma empresa norueguesa de alumínio está investindo em energia e em hidrogênio verde? Camila, acho que a gente pode começar contando um pouquinho da história da Hydro. A Hydro hoje tem quase 120 anos de idade, é uma empresa norueguesa. Ela foi fundada com o propósito de transformar recursos naturais em produtos viáveis para a sociedade. Então a gente começou com o desenvolvimento de hidrelétricas na Noruega, foi uma das primeiras empresas do mundo a desenvolver hidrelétricas, acho que a primeira em 1911, se eu não me engano, para a produção de fertilizantes. Então hoje, por exemplo, a Yara, que vocês conhecem bastante, era uma empresa dentro da Hydro até o ano de 2004, quando foi feito um spin-off. Então hoje a gente é uma empresa de alumínio e energia, mas o que foi constante nesses 120 anos da Hydro foi a parte de energia. Então a gente tem hoje na Noruega 14 terawatt-hora de operação de hidrelétrica e de eólica. A gente tem hoje no grupo 4 empresas focadas em energia, A gente tem a parte de trading e de operação, a gente tem a parte de renováveis com a Hydro Rein, a gente tem a parte de baterias, que investe em empresas de baterias e de reciclagem de baterias, e a gente tem a mais nova empresa que foi fundada no ano passado para a produção de hidrogênio verde. O que todas essas empresas têm em comum? Elas foram fundadas com o objetivo de ter uma sinergia com
as outras áreas do Grupo Hidro, que hoje é focado na cadeia do alumínio. A gente já teve em polímeros, já teve em óleo e gás, já tivemos em fertilizantes, em várias outras áreas, mas hoje a gente está na cadeia de alumínio, então a gente vai desde a exploração de bauxita no Brasil, refino de alumina, produção de alumínio primário, produção de produtos extrudados e reciclagem. Todos esses setores são consumidores intensivos de energia, então tenho essa sinergia interna do grupo de ser um grande consumidor de energia, então naturalmente a gente também é um grande produtor de energia. Então o interesse maior no hidrogênio verde, ele começou como um roadmap de como que a gente poderia usar hidrogênio para descarbonizar as próprias indústrias do grupo, de toda a cadeia do alumínio, mas a gente percebeu que era também uma oportunidade, ao invés de ter só um departamento focado em hidrogênio, de criar uma empresa que poderia também ajudar outros setores. E aí, Sérgio, a parte da Hidro de energia entra como nisso? Você hoje toca a parte que gera energia aqui no Brasil, que é usada nas operações de vocês? Então, a Hidro, ela tem uma presença global, né, em mais de 40 países. Mas, sobretudo no Brasil, fora da própria Noruega, é onde ela tem o maior peso, né, de alocação de seus ativos. E no Brasil, é o único país onde ela tem ativos de toda a sua cadeia. Então, como o André bem falou, aqui a gente vai desde a exploração, né, da mineração da bauxita até o produto acabado, né, de extrusão de alumínio. E, além disso, ela iniciou com o pé em energia, que é fundamentalmente seu primeiro negócio na história, através da criação de uma comercializadora, em 2015, como eu falei. E à medida que, né, o Brasil tem uma grande demanda de energia, hoje nossa demanda no Brasil é de 1 giga médio de energia, com potencial de crescimento, com esse processo de transição e descarbonização. E, dada essa exposição à necessidade de energia elétrica que eu falei, né, sem contar aí as outras fontes de energia, a Hidro agora começa a estabelecer seus outros negócios de energia, a começar pela área de renováveis. O nome da empresa se chama Hydro Rein, é uma empresa que também se estabeleceu no Brasil já há 2 anos, né? A gente pode chamar de 2 anos, está quase em 2023, né? Então a Hydro Rein, ela se estabeleceu aqui no começo de 2021 para justamente desenvolver, operar ativos de geração renovável. Hoje já é uma empresa que possui em sua carteira 3 projetos em construção, que vão somar aí mais de 1 giga de capacidade. E agora a Hydro Havrand também começa a analisar sua entrada no Brasil. A hidroenergia comercializadora, ela vem com uma forma de dar liga a todos esses negócios. Nós representamos a Hydro do ponto de vista de mercado, né? O go-to-market da Hydro com relação ao mundo de energia é através da comercializadora. Nós, até aqui, sempre muito voltados pelo lado do consumo somente, né? Muito na ponta do consumo. E agora, lógico que a gente abarca aí também, dentro do portfólio, uma necessidade de representar essa mesma cadeia pelo lado da oferta. Então, cada vez mais, essa comercializadora ela toma um papel de ter que estar de todos os lados, não tem um único viés, né, um único lado. Isso demanda bastante neutralidade, conhecimento do mercado. E, com certeza, hidrogênio, ela pode estar nas 2 pontas da cadeia. Então, essa neutralidade é muito importante. Eu acho que o André vai falar um pouquinho de flexibilidade, e é um casamento que é relativamente novo para o nosso setor. Eu acho que traz muitas oportunidades para as comercializadoras que souberem se adaptar a um mercado que vai ser cada vez mais volátil, cada vez mais dinâmico, quebrando um pouquinho, né, esse conceito de você é consumo ou você é oferta, você é gerador ou você é consumidor. Vão começar a surgir tecnologias novas que você começa a quebrar um pouquinho essa lógica de só faço uma coisa, só faço outra. É interessante até isso que você falou, que eu queria entender. Vocês, então, em tese, pelo menos, vão investir na geração renovável pela Hydro Rein, aí vocês vão produzir o hidrogênio verde, e aí depois vocês vão usar esse hidrogênio verde na produção do alumínio ou de todas as outras produções que vocês fazem, né? Bauxita, etc. É essa a ideia? A ideia é ter 2 pilares. Um pilar é você fornecer hidrogênio verde para a descarbonização das próprias indústrias, das próprias fábricas da Hydro.
Então, você fornecer hidrogênio verde, por exemplo, para onde a gente está usando hoje gás natural, para os fornos de fusão de alumínio, para os fornos de calcinação. E ou, pela por temperatura, exemplo, você não pode usar energia elétrica para isso, nesses fornos, né? A temperatura tem que ser muito alta e a energia elétrica não compensa isso. para cada forno é um pouco diferente a situação. Então, por exemplo, para fornos de fusão, você até tem soluções elétricas, mas elas geralmente não são soluções para fornos muito grandes, são para fornos menores, e essas soluções, às vezes, elas têm alguns problemas de produtividade, de operação, de manutenção. Então, o hidrogênio acaba sendo uma solução, principalmente quando você já tem um forno a gás, porque o retrofit para o hidrogênio ele é muito mais fácil do que você pegar aquele forno, descomissionar e instalar um forno totalmente novo. Para outros tipos de fornos, por exemplo, fornos de calcinação, hoje não tem nenhuma solução que seja elétrica. Hoje você só tem solução com combustíveis líquidos e gasosos, então teria que ser... o hidrogênio aparece aí como uma solução mais viável. Pode ser também, por exemplo, para mineração, para caminhões, maquinários de mineração, que hoje seria praticamente muito difícil você ter a bateria, porque eles rodam 24/7, também pelo peso que a bateria teria para fornecer energia para esses caminhões. Então, tem várias áreas da Hydro que a gente está avaliando. A gente tem alguns pilotos que vão, se tudo correr bem, entrar em operação em breve e ter alguns projetos em andamentos. Isso tudo com a Hydro. E aí a gente tem os nossos projetos também externos com outros setores. A gente, por exemplo, tem um MOU que a gente assinou com a H2 Green Steel, que é uma empresa focada no desenvolvimento de projetos de aço verde utilizando hidrogênio no processo de redução direta. Eles têm um projeto hoje no norte da Suécia, em construção, e a gente assinou um MOU para explorar oportunidades no Brasil e na Europa também. E hoje a gente tem esse projeto junto com eles no Brasil, que está em processo de seleção de localização, onde que vai ser localizado. A gente começou com um mapa do Brasil, hoje a gente está aí já mais focado em 3 localidades, ainda não posso dar mais detalhes, mas espero que em breve a gente volte a esse assunto. Então tem esses 2 pilares. O que a gente acredita na Hydro Havrand é que você tem que usar o hidrogênio, transformar num outro produto e depois você tenta exportar esse produto. Acho que principalmente para o Brasil, onde você tem disponibilidade de recursos naturais, tanto na parte de, por exemplo, minério ou renováveis, faz um sentido maior você pegar esse hidrogênio e usar no Brasil, transformar, por exemplo, esse minério de ferro num aço verde e depois você exporta esse aço verde ou transforma em amônia e fertilizante, usa o fertilizante no Brasil ou exporta o fertilizante, ou faz, por exemplo, um produto mais qualificado como o e-metanol, que pode ser usado como combustível no setor marítimo. Eu acho que esse é um caminho mais viável e que agrega mais valor para o Brasil, para a indústria brasileira, ao invés de só exportar hidrogênio ou transformar em hidrogênio liquefeito ou em amônia e exportar amônia. Até por questão de custo mesmo. Você usando isso, o hidrogênio perto de onde você produz, reduz muito o custo com o transporte, que é bem caro. Existe a possibilidade também de vocês usarem a vantagem competitiva da geração renovável no Brasil para exportar o hidrogênio, por exemplo, para as unidades de vocês na Europa, já que em tese pode ser mais competitivo você produzir o hidrogênio no Brasil do que lá, né, pelo nosso custo mais baixo aqui. Ou isso é descartado? Hoje não é algo que a gente considera, porque o custo de transporte do hidrogênio hoje ainda é muito caro. Então você hoje, para transportar o hidrogênio, você tem que ou converter para amônia, e aí quando você chega no outro lado da cadeia, se você não pode utilizar ele como amônia, você tem que quebrar ele em hidrogênio de novo. Então esse processo hoje tem uma eficiência aí de 20, 22, 24%, é uma eficiência muito baixa. Ou você tem que transformar ele em hidrogênio liquefeito, e aí temperatura de menos 253 graus. Também precisa de muita energia, e esse hidrogênio começa a retornar para o formato de gás, então você tem o que chama de boil-off, que é bem maior do que o do LNG, do gás liquefeito. Ou você tem que transformar ele comprimido, e mesmo comprimindo ele a temperaturas muito, muito altas, você ainda ocupa um espaço muito grande. Então você teria que ter grandes navios aí para transportar isso para a Europa. Eu acho que tem várias pesquisas, projetos de P&D, está desenvolvendo isso, mas eu acho que hoje, por exemplo, se você faz amônia e transporta amônia, o ideal é que você use como amônia no outro lado também, seja para fertilizante ou como combustível, mas
Hoje a gente não está trabalhando com essa hipótese de exportar hidrogênio do Brasil para uso próprio na Europa. Na Noruega a gente já vê essa possibilidade de exportar da Noruega para a Europa, mas aí é devido à distância e por poder, por exemplo, ter uma tubulação dedicada de hidrogênio da Noruega para a Europa, ou você pegar hoje um gasoduto e transformar ele num hidrogênio duto, por exemplo. Então, aí eu acho que já tem mais possibilidades. Mas apesar que tem vários projetos no mundo hoje, considerando essa possibilidade, eu ainda acho que vai demorar algum tempo devido ao custo. Bom que a indústria brasileira agradece, né? E como é que é o papel da comercialização nesse sentido? Sérgio, vocês vão ajudar a manter a curva de geração renovável flat ali, já que a gente sabe que as renováveis são intermitentes, né? E tem esse problema da certificação, garantir que o hidrogênio foi produzido mesmo com fonte renovável 24 horas por dia. Exato. Bom, essa que eu acho que é a beleza aí das possibilidades do hidrogênio. É lógico que cada projeto é um projeto, tem que entender o nível dessa flexibilização, mas hoje acho que a grande dor de cabeça aí, né, do comercializador é ele fechar essas duas pontas, né? O gerador renovável, ele tem essa preocupação de não ficar exposto, né? Ele é um perfil bastante avesso a risco e que é um fluxo de caixa constante, e o consumidor nada entende de energia, ele quer a energia dele, né, geralmente flat ali, sem grandes problemas, e então o comercializador ele já está aí com um papel relevante equacionando essa questão. Já eu, pelo menos aí nos últimos 5 anos, onde o renovável ele se voltou mais, né, para o mercado livre. Eu acho que o hidrogênio ele traz aí um ingrediente nessa mistura que é uma flexibilidade que pouca indústria tem. Como eu disse, é projeto a projeto, tem que entender bem, mas a comercializadora ela tem que começar a se preparar a mexer nas duas pontas, trabalhar essa flexibilidade de uma forma, né, que a arbitragem, né, seja positiva, né, e esse positivo tem que ser, né, logicamente dividido com o negócio, né, do hidrogênio, porque essa é uma vantagem competitiva dessa indústria. Então, a comercializadora tem que entender esse processo de mudança, para onde que vai estar caminhando a expansão e como ela pode operar no hora a hora, na sazonalidade, mas especialmente no hora a hora, cada vez mais a complexidade vai se traduzir em operações horárias. Eu acho que é onde a comercializadora pode e deve se encaixar nesse negócio. O hidrogênio, com relação às certificações, né, de ser verde e se exatamente você tem que produzir no mesmo horário, né, das fontes renováveis ou não, é uma coisa que pode ser conciliada, sim. Como eu falei, é mais complexo, né? Então tem que entender qual é a real necessidade disso ser uma verdade. E aí a comercializadora ela vai ter que trabalhar com a gestão de portfólio. Essa flexibilidade, né, que uma planta de hidrogênio já tem, e o portfólio de renovável que é necessário atender essa flexibilidade é o papel que a comercializadora tem. Então, às vezes, ela tem, dentro de um próprio grupo, um portfólio que não é, digamos assim, o ideal para determinada solução ali de flexibilidade. Então, ela pode fazer composições adicionais sem requerer capital de investimento do grupo. A comercializadora traz a flexibilidade mercadológica para se adaptar a uma flexibilidade física dessa nova indústria. Eu acho, só acrescentando um pouquinho aqui, ao que o Sérgio falou, eu acho que o papel da comercializadora, não só quando esse projeto já está em operação, mas participando da concepção do projeto, para junto com a equipe que está desenvolvendo o projeto de hidrogênio poder ver possibilidades, por exemplo, de superdimensionar eletrolisadores ou de acrescentar mais oportunidades de armazenamento de hidrogênio, por exemplo, para trabalhar nessa flexibilidade, eu acho super importante. Acho que é uma das vantagens que a gente tem de ter a produção de renováveis, a comercializadora e a empresa de hidrogênio e a indústria, tudo no mesmo grupo, que a gente pode trabalhar os 4 juntos, como fazer o máximo valor dessa flexibilidade que a gente tem com o hidrogênio. E como é que ficam as outras novas tecnologias em desenvolvimento? Vocês mencionaram aí de relance a questão das baterias, mas elas poderiam ser aplicadas de alguma forma junto com essas outras tecnologias? Eu acredito que sim, Camila. Eu acho que, como o Sérgio falou, cada projeto é um projeto e também cada país tem
o mercado de energia é diferente, né? Você tem países que hoje já têm resposta à demanda, que já tem pagamento para serviços ancilares, de controle de frequência e etc. Então, eu acho que em cada mercado vai ser um pouco diferente qual que é o papel que a bateria pode ter, a bateria mais o hidrogênio, mas eu acredito que no Brasil pode ter também, mas ainda um pouco atrás da Europa, talvez um pouco atrás da Califórnia, de outros mercados, mas eu acho que pode ter sim. A bateria, acho que a gente tem que encarar assim, ela está num nível de evolução de tecnologia, ela ainda não alcançou o nível de maturidade de tecnologia, né? Então ela está evoluindo e com isso vem escala, vem redução de custos, exatamente o que aconteceu com as renováveis, né? Então tem um processo aí para você alcançar essa eficiência. E aí a outra coisa é o local, né? O Brasil, ele é um país que fundamentalmente está lastreado por grandes baterias, né? Que são os reservatórios. Então, hoje, um projeto de larga escala de bateria, ele já é bastante viável em locais onde você tem extremas oscilações, né? Principalmente horárias, de demanda líquida, né? E preço. Então, o André citou aí, Califórnia é um grande exemplo. Mas à medida que a bateria ela vai se tornando mais viável, né, o custo de desenvolvimento dela é menor, ela começa a não exigir tanta oscilação de preço assim para ela se tornar viável, né? Então, o Brasil ainda, por mais que a gente comece a ter ao longo dos próximos 10 anos uma grande inserção de fontes intermitentes e que vai gerar maior volatilidade, nossa matriz hidráulica ainda vai ter aí mais de 50% de todas as fontes, né? Então, aos poucos, a bateria, a menos que tenha um super avanço assim, de tecnologia, mas assim, ainda provavelmente vai ser desenvolvido em outros mercados que tenham isso mais aflorados, né? Essas diferenças de preços. Agora, Camilo, se me permitir, eu vou fazer uma pergunta para o André. Qual é o tamanho de escala, né, hoje que você vê para um projeto de hidrogênio, né? A gente, no setor aqui, né, no Brasil, a gente sempre fala de hidrogênio em grandes e largas escalas, assim. O hidrogênio, ele também pode ser viável para uma indústria de menor porte, assim, sem uma indústria de base, ele pode ser aplicado em uma escala que atenda, ele pode até não ter o melhor custo-eficiência, mas tem muitas indústrias que usam gás hoje, né, e para uso energético, e o Brasil, como você bem sabe, ele não tem ainda um mercado de gás. A pergunta que eu quero fazer é o seguinte: o hidrogênio ele abre uma porta para ser a GD do gás? Eu acho que, em termos de tecnologia, você pode ter projeto de hidrogênio de qualquer tamanho. O projeto é totalmente modular. Você pode ter desde kilowatt a gigawatt. Então, você pode ter um eletrolisador de 20, 30, 50 kilowatts. Tem containers hoje de até 5 megawatts. Então, você vem com 2 containers já pré-montados e só coloca esses containers no site, um com a parte elétrica para conectar na rede, e o outro com a parte do eletrolisador, do hidrogênio, do arrefecimento e tudo. Então, em questão de tecnologia, hoje, de engenharia, você não tem nenhuma limitação do tamanho do hidrogênio. Como qualquer indústria, a questão do custo, quanto maior, fica mais barato por economias de escala, né? Igual o solar, você colocar um painel solar no teto da sua casa, ou você fazer 500 mega de uma solar, vai ter um custo de energia totalmente diferente. Mas em questão de tecnologia, não tem nenhuma limitação. A questão dos projetos hoje, tem muitas empresas com projetos de gigawatt. Aí o que eu penso é que hoje você não tem bankability para esses projetos de gigawatt, porque qual banco que vai colocar ali bilhões de dólares num projeto que essa empresa nunca fez nem 1 megawatt e está querendo fazer 1 gigawatt? Então, eu acho que o caminho natural que a gente tem hoje para as empresas é começar com projetos aí na casa de dezenas de megawatt, que ainda é considerado pequena escala, né, para o hidrogênio, depois partir para ir para 3 dígitos, para 100, 200, 300 megawatts, e aí a gente vai começar a ver os projetos de gigawatt, porque precisa ter confiança também. A tecnologia não é nova, mas não tem nenhum projeto de gigawatt aí hoje no mundo, né? Então, a gente precisa trilhar esse caminho. E até para a própria empresa aprender
fazer os projetos. Falo isso pela Hydro e por todas as outras também. A gente vê que é o caminho que algumas empresas já vêm trilhando. Mas hoje eu não tenho confiança em alguém que fala que vai do zero, sem nunca ter feito hidrogênio, fazer 2 GB, 3 GB, 4 GB. A gente não tem nem eletrolisador para isso, né? Nem capacidade de fabricação de eletrolisador no mundo. Para fechar, queria saber o palpite de vocês. Quando que vai sair a primeira molécula da Hydro de hidrogênio verde? Vai sair no Brasil ou vai sair na Noruega? Acho que sai na Noruega, Camila. Eu acho que se tudo der certo, acho que em 2024 a gente tem essa primeira molécula aí de hidrogênio na Noruega e se tudo der certo, o Brasil seguindo ali logo em seguida. Entendi, mas então no Brasil vão ser primeiro, mesmo vocês sendo essa empresa gigantesca, primeiro vão ser projetos pequenos para vocês aprenderem e depois vocês vão partir para a escala de giga. A ideia. Hoje a gente tem projetos de giga no portfólio também, porque são projetos naturalmente de um desenvolvimento longo, né? Você precisa praticamente desenvolver a renovável junto também, desenvolver o consumo off-taker também junto. Então são projetos naturalmente que vão demorar mais anos aí de desenvolvimento, de licenciamento e tudo. Então a gente tem esses também no portfólio, mas os primeiros projetos aí para os próximos 2, 3 anos vão ser de menor escala. Muito obrigada pela participação de vocês no MegaCast Convida. Obrigado, até a próxima. Muito obrigado, Camila, pelo convite. Fica até a API aberto para quem quiser mandar alguma pergunta, entrar em contato com a gente. Acho que você disponibiliza aí, Camila. Com certeza. E esse foi o nosso último MegaCast Convida de 2022. Um excelente fim de ano a todos e nos vemos e ouvimos novamente em 2023.